Hoje nós vamos conhecer uma das estratégias mais famosas para quem gosta de investir com foco em renda passiva, que é o método Bazin. E a gente também vai descobrir se ainda vale a pena utilizar esse método nos dias de hoje. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, onde a gente fala sobre educação financeira e investimentos de forma descomplicada. E se você gosta de receber dividendos, já vai apertando aqui no gostei aqui embaixo que esse vídeo tá muito bom. Mas chega de enrolação e vamos começar a falar sobre o método Bazin. Antes de tudo, vamos começar entendendo quem que foi o Décio Bazin. Ele foi um jornalista econômico, operador de bolsa e também investidor. Ele também fez aquele livro que você já deve ter ouvido falar alguma vez, que é o Faça Fortuna com Ações Antes que Seja Tarde. E apesar do nome parecer um pouco chamativo e parecer nome daqueles cursos que tentam te enganar, o livro é muito bom e recomendo a todos que querem investir no mercado de ações e receber dividendos. Nesse livro, o Décio fala sobre as principais estratégias que ele utilizava para selecionar os ativos para sua carteira e além disso você consegue ter uma ideia de como que a bolsa funcionava na época dele. Que era um cenário em que a bolsa ainda tinha um viés muito especulativo, poucas pessoas olhavam para a bolsa como um investimento voltado para o longo prazo e era mais fácil ter manipulação do mercado por grandes players, por conta que a liquidez era muito baixa naquela época. E com isso o Décio começou a seguir mais à risca a estratégia dele, o método que hoje é conhecido como o método Bazin, e ele acabou tendo bons resultados e influenciando diversos outros investidores a começar a olhar para o longo prazo na bolsa de valores. Inclusive o Luiz Bassi, que é hoje o maior investidor pessoa física aqui na B3, ele se inspirou no método do Bazin para começar a sua carteira de investimentos e está aí hoje recebendo excelentes dividendos, que inclusive os dividendos passados dele chegaram a bater mais de 70 milhões em um único mês. É lógico que isso é variável, mas já está dando uma renda passiva bem generosa, né? E agora com certeza eu devo ter conseguido chamar um pouco mais da sua atenção e você ficou mais curioso para entender como é que funciona esse método Bazin. Mas por incrível que pareça, não tem nada de muito complexo, nada muito diferente do que a gente conhece que grandes investidores já fazem, como o próprio Warren Buffett, que também foca no longo prazo. Mas existem alguns critérios bem específicos que ele utilizava que pode ser que sirva para você também e ajuda a construir a tua carteira de dividendos. Então vamos lá. O primeiro e mais importante critério que o Bazin analisava antes de investir em uma empresa era o dividend yield. Ele buscava apenas empresas com o dividend yield de pelo menos 6% ao ano. Mas o que é que significa o dividend yield? É basicamente o quanto que aquela empresa retornava de dividendos, parte do lucro dela aos seus acionistas em relação ao preço atual da ação. Então, exemplo, se a ação custa R$50 hoje e nos últimos 12 meses ela distribuiu R$3, ela teve um dividend yield de 6%. Esse tipo de empresa entraria no critério ali de avaliação do Décio Bazin. Mas por que ele buscava os 6%? Naquela época, ele utilizava para se basear, e hoje ainda é utilizado dessa forma, os títulos de renda fixa longa que pagavam IPCA mais uma taxa ali pré-fixada, que a gente chama de prêmio. E os prêmios que eram pagos, ou seja, o valor que era pago acima da inflação naquela época, era algo próximo dos 6%. Se hoje a gente fosse adaptar isso um pouco e trazer para os valores atuais que estão sendo praticados, hoje o prêmio da renda fixa ali para 2055, mais ou menos, está pagando ali quase os seus 5% de prêmio em cima da inflação. Então o Décio acreditava que já que ele vai investir na renda variável, em empresas, para valer a pena o risco dele, o mínimo que ele deveria estar ganhando é o quanto que a renda fixa está pagando. O segundo critério que ele utilizava era fazer a análise de notícias recentes sobre aquela empresa. Ele verificava o histórico para saber se não saiu nenhuma notícia negativa, seja em relação a um balanço que foi muito fraco ou algum escândalo que a empresa possa ter se envolvido. Então, se a empresa tivesse esse histórico, ele já não investia. E caso ele estivesse investindo nesse tipo de empresa e essa notícia viesse a acontecer posteriormente, ele efetuava a venda das suas ações e partia para uma outra empresa. Ele preferia não correr esse tipo de risco. Então, se o Décio, por exemplo, tivesse investido em IRB, após sair aquela notícia lá do escândalo com o Warren Buffett, aquela mentira que estava saindo nos jornais de que o Warren Buffett estava investindo na empresa, no momento que começasse aquele escândalo, ele já teria vazado da empresa e não estaria como muitos que estão até hoje esperando o IRB voltar para os R$40, Então, agora que você conhece esse método, não vai mais passar por isso. O terceiro critério que ele avaliava era a questão de endividamento da empresa, que é claro, isso é um quesito muito importante, já que ele investia com foco nos dividendos. Se ele investisse em uma empresa com alto nível de alavancagem, ele poderia correr o risco de algum momento de dificuldade que aquela empresa pudesse passar, como por exemplo a própria pandemia, ela diminuísse os seus pagamentos ou não tivesse capacidade mais de ter o mesmo resultado e os dividendos caíssem, ou simplesmente a empresa parasse de pagar os dividendos. Então, para quem foca nesse tipo de estratégia com foco em renda passiva, é muito importante que você avalie antes o nível de endividamento, a alavancagem dessa empresa. Então, indicadores como o DL sobre EBITDA ou o DL sobre o patrimônio líquido são boas opções que você deve ficar atento
antes de investir na empresa. O quarto e último critério que ele utilizava para analisar era a consistência do pagamento de dividendos. Não bastava apenas a empresa, um ano ou outro, pagar altos dividendos. Ela tem que fazer isso de maneira consistente com a frequência interessante. Afinal, se o foco dele é viver de renda, ele precisa ter uma certa recorrência no recebimento de dividendos para poder conseguir cobrir ali os seus custos de vida, né? Esses eram os 4 critérios que o Décio Bazin utilizava para fazer a análise das suas empresas. Porém, a dúvida que fica é se essa estratégia ainda é válida nos dias de hoje. E a resposta para essa pergunta é sim. Ela é válida, mas é claro que tem algumas ressalvas, né? Essa estratégia era com base no cenário daquela época, com os juros daquela época. E se você quiser seguir esse tipo de estratégia hoje, é necessário você fazer algumas adaptações, como aquela que eu falei mais no início do vídeo, sobre a questão de avaliar o prêmio de risco dos títulos de renda fixa. E não só isso. Tem um outro problema também nesse tipo de estratégia, é que você pode acabar excluindo muitas empresas do seu radar. Por quê? Pensa bem, quando você investe nesses tipos de empresas com o dividend yield mais elevado, como o de 6%, por exemplo, a maioria dessas empresas já são negócios mais consolidados e que tendem a não ter um crescimento tão grande no futuro, né? Então aquelas empresas que têm um endividamento um pouquinho maior, ainda não focam tanto em pagar dividendos, mas que podem ter um alto potencial de crescimento, porque afinal elas não estão pagando dividendos justamente porque estão reinvestindo mais no próprio negócio, essas empresas vão acabar ficando fora do seu radar. Então, supondo que você seguisse os critérios do Bazin, na época que a Apple ainda não pagava tantos dividendos, você teria investido nela apenas recentemente, né, ali mais ou menos para 2019, 2020, que ela começou a pagar uns bons dividendos, e não teria aproveitado toda a alta que a Apple teve antes desse período. Portanto, é muito provável que você seguindo essa estratégia, você vai conseguir sim ter um desempenho ali acima da média do mercado, mas é interessante que você soma a estratégia do Bazin junto à sua análise fundamentalista. Assim você consegue incluir outras empresas que não entrariam no radar através do método e consegue montar uma carteira bem diversificada e mais focada ali realmente nos fundamentos das empresas. E no final você vai conseguir tomar uma decisão mais fundamentada. E eu sei que pode parecer um pouco complicado você ter que ficar analisando os fundamentos da empresa para poder unir ainda a análise do método Bazin, e por isso minha recomendação é que você terceirize esse tipo de trabalho. Lógico que você tem que ter ali um certo nível de conhecimento, mas o seu foco deve ser principalmente em aumentar a sua renda, em focar na sua renda ativa. Se você puder terceirizar o trabalho de análise das empresas, vai sobrar mais tempo para você poder ganhar mais dinheiro. E uma empresa que eu recomendo é a Suno Research. Ela possui uma assinatura que está por volta ali dos R$31 e com ela você já vai ter acesso à carteira de dividendos da Suno, a carteira de fundos imobiliários focada em valorização de empresas, e eles fazem uma análise toda focada em fundamentos das empresas, tá? Eu utilizo e recomendo também para quem quer começar a investir, seguir a carteira recomendada deles. O link para você assinar a Suno vai estar aqui na descrição do vídeo, tá bem? E antes que eu esqueça, se você gosta de focar em dividendos, eu tenho um canal gratuito no Telegram que se chama Radar de Dividendos, e lá eu faço um relatório mensal com as principais pagadoras, todas as empresas que vão pagar dividendos naquele mês, e com o ranking também das que mais estão pagando. E além disso, você sempre é avisado de novas empresas que estão anunciando o pagamento de dividendos. Para você fazer parte do canal, o link também está na descrição do vídeo e é gratuito, tá? Em breve vai ter também um curso disponível só para quem faz parte do canal. Então por hoje é só, pessoal. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de clicar em gostei, e se você chegou aqui agora e não quer perder mais nenhum vídeo, se inscreve no canal. Até a próxima!